Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: apenas com Deus no coração nós conseguimos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma das coisas mais difíceis que nós podemos fazer nessa vida é perdoar alguém. Porque normalmente, quando nós precisamos perdoar alguém, isso quer dizer que todas as nossas expectativas sobre aquela pessoa, elas foram frustradas. Aquela cena, aquele ato e aqueles acontecimentos, eles se tornam um loop dentro da nossa cabeça, pelo simples fato de nós não conseguirmos aceitar tudo aquilo que aconteceu. Então, se eu durmo, no momento que eu acordo, é o primeiro pensamento que me vem e me gera todo aquele sentimento negativo. Mesmo quando eu estou dormindo, através dos sonhos, aquilo parece um pesadelo que me persegue. No meio de qualquer coisa, às vezes uma pessoa diz uma palavra qualquer e aquela palavra se torna um gatilho e tudo volta. E aquele questionamento sempre fica: mas por que eu? Por que ele fez isso? Ou o que eu poderia ter feito de diferente para que isso não acontecesse? E na nossa cabeça isso fica ecoando. Se Deus ele não participa da nossa vida, isso vai durar anos e décadas, e talvez uma vida inteira não seja capaz de gerar o perdão no coração dessas pessoas. A característica do perdão, e perdoar, diga-se de passagem, é esquecer, aceitar. Então, quando eu perdoo, eu aceito o que aconteceu, não fico mais buscando justiça nem reparação e simplesmente deixo para trás e continuo a minha vida e a minha caminhada. O perdão, ele é libertador. Só que só existe perdão porque existe Jesus. Da mesma forma que os nossos pecados também precisam ser perdoados, da mesma forma que você talvez tenha essa pessoa que eu estou falando e você está lembrando dela e está produzindo todos aqueles sentimentos ruins, em relação a Deus nós somos essa pessoa. O pecado que nós praticamos, o mal que nós fazemos, a ingratidão que nós processamos e tudo aquilo que nós fazemos contrário àquilo que Deus ensina é a mesma coisa. Deus tem o mesmo sentimento por nós. Mas a questão toda é que quando eu reconheço, quando eu me arrependo e quando eu peço perdão para o Senhor sobre tudo aquilo que eu fiz, Ele olha para mim com amor e com ternura e crendo em mim que daqui para frente tudo vai ser diferente, que as coisas elas vão poder mudar. Mas quem garante isso? A presença de Cristo é quem vai garantir que nós não vamos mais viver da forma que nós vivíamos, porque antes éramos escravos do pecado, escravos do mal, escravos dos nossos próprios desejos e interesses. Agora nós vivemos sobre o jugo do Senhor e a sua proteção. Se a gente vai lá em Lucas 17, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor ela diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Para quem é cristão, para quem entregou a sua vida para Cristo, o perdão não é uma escolha. O perdão ele faz parte do nosso chamado. Está muito bem claro. E aqui tem alguns pontos que nós precisamos ler com um pouco mais de sabedoria essa passagem,
para que ela possa se revelar da forma certa. Senão você vai achar que você tem que perdoar todas as pessoas. Por isso que tem vezes que você perdoa alguém e aquela pessoa volta a fazer tudo de novo igual e você fica com aquela cara de tacho. Fica ali todo arrependido e aí você começa a criar uma amargura no teu coração e não quer perdoar mais ninguém. O problema foi que eu vou explicar aqui. O que Deus diz? Tomem cuidado. Então tudo aquilo que eu preciso tomar cuidado, de alguma forma coloca em risco a minha vida ou a minha segurança. Então isso é uma coisa muito séria e eu preciso me cuidar dessas coisas, eu preciso prestar atenção. E o que o Jesus está nos ensinando? Se o seu irmão pecar, aqui tem uma palavra que é fundamental, irmão. Todo mundo é teu irmão? Mas será que ele está falando irmão de sangue ou é irmão na fé? Então ele está dizendo, se o seu irmão pecar, se o seu irmão na fé, se as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, se as pessoas que estão se convertendo em Jesus Cristo, se as pessoas que colocam o Senhor como primeiro lugar na sua vida, se essas pessoas errarem com você, se essas, ele especificou bem quais são as pessoas, repreenda-o. Então se alguém fez algo que me desagrada, eu tenho que repreender essa pessoa. Mas que repreensão é essa? Através da palavra de Deus. Porque é a palavra que é a nossa guia, a palavra que é a nossa luz. Não é baseado na minha opinião, porque o Senhor me fez forte para suportar diversas coisas. Nós temos características que outras pessoas não têm. Um exemplo disso é, se uma pessoa lhe afrontar a face direita, oferece-lhe a esquerda. E você acha que essa pessoa que está afrontando a face direita é um irmão na fé ou é um não convertido? Com certeza é um não convertido, porque os meus atos e as minhas atitudes demonstram se eu me converti ou não. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Se ela der bons frutos, a árvore é boa. Se ela der maus frutos, ela não presta e deve ser cortada e lançada fora. Então, se essa pessoa que é um irmão na fé, fizer algo que desagrada as leis de Deus contra mim, eu vou lá e repreendo. E depois disso, se ela se arrepender, se ela aceitar a exortação de Deus, aí eu perdoo. Existe um passo aqui. Então o perdão não é uma coisa. Primeiro, como é que uma pessoa sem Deus pode dar o perdão para outra pessoa se o perdão é dado a quem é irmão, para quem crê? Não tem como. Por isso que uma pessoa ela não consegue perdoar a outra. Por isso que se você é casado e o Senhor ele não participa da sua família, você vai brigar com a tua esposa ou com o teu esposo e todas as vezes vocês vão ficar bem, mas no primeiro desentendimento ele vai começar a jogar tudo na tua cara desde lá de trás, para tentar ter a razão do mal que ela pratica no presente. Então o tempo inteiro a gente quer justificar que o mal que nós praticamos é certo. Por quê? Porque o perdão é de boca, não é de coração. Não existe como a gente perdoar se Deus não estiver conosco, se nós não tivermos a marca de Cristo na nossa vida. E aqui tem um ponto. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Isso está demonstrando apenas uma coisa. As pessoas elas vão errar bastante. Só que enquanto elas estiverem reconhecendo os seus erros, existe salvação. No começo da nossa conversão é normal a gente continuar cedendo a alguns pecados que pra gente são mais difíceis de entender, porque talvez a gente não encontre problema neles, ou a nossa vida viveu baseado nessas coisas e às vezes a gente não consegue renunciar. Vai fazer parte e nós temos que ter esse olhar de amor, esse olhar de paciência, mas com o conhecimento da palavra, para que os erros da outra pessoa, eles simplesmente não passem batido e ela possa crescer em cada oportunidade.
diferente daqueles que simplesmente ficam errando sem sequer prestar atenção no que tem acontecido. Então o perdão, ele vai fazer parte da nossa vida, porque o perdão é fruto da graça de Deus. Então não tem como a gente viver a nossa vida de cristão achando que nós não vamos perdoar ninguém, que ninguém vai errar conosco, que tudo vai ser um mar de rosas. Da mesma forma que nós erramos, outras pessoas erram também. Então eu tenho que ter essa misericórdia no olhar, acreditar que tudo vai mudar. Por quê? Porque é Cristo quem vai ser o meu juiz. Porque se de alguma forma uma pessoa fizer alguma coisa que esteja com sentimentos errados, o próprio Senhor não vai ficar perto dessa pessoa. E aí o que vai acontecer com os sentimentos dessa pessoa? Se torna um inferno, que nós começamos a descrever no começo do áudio. Que aquele sentimento de culpa fica na tua cabeça o tempo todo, pirando você. O tempo todo aquilo vai ficar te cutucando a tua vida inteira. Enquanto você, primeiro, não se reconciliar com Deus, entender a gravidade do seu pecado e através disso entender que o que você está dando para outra pessoa é exatamente aquilo que Cristo deu a você. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então nota que o perdão, ele é um instrumento para perdoar coisas que nos desagradam, ofensas. Alguém disse coisas ou fez coisas que nós não merecíamos, que de alguma forma estão subjugando ou generalizando todas as coisas. E o que Deus está dizendo? Olha, você quer ser perdoado? Você perdoa. Então esse é o passo para que nós possamos chegar para o Senhor e pedir exatamente aquilo que nós temos feito. Não é amando que se é amado, não é perdoando que se é perdoado, é praticando as coisas que o Senhor ensina que nós estamos mais ao seu lado. Então isso não é uma escolha, isso é um mandamento, isso é um chamado, isso faz parte da nossa vida de cristão. Então esteja pronto. Deus diz, toma cuidado, fica esperto, não vai perder a tua salvação por causa disso, por causa de ódio, por causa de ciúme, por achar que a justiça tem que ser o que você acha. Se você confia no Senhor, Ele é a sua justiça. Ele vai ser o seu juiz, é Ele quem vai julgar. É Ele que não vai estar perto dessas pessoas. Então, nós temos que começar a ter um pouco mais de consciência. Existe uma outra passagem também, que o Senhor ele nos ensina assim, que se nós formos ao altar dele, apresentar as nossas orações e os nossos pedidos, e nós tivermos alguma coisa contra alguém, alguma coisa que nós precisamos perdoar, alguma coisa que nós estamos em desentendimento, nós devemos primeiro, antes de ir no altar falar com o Senhor, praticar aquilo que Ele nos ensinou, e buscar essa pessoa, se reconciliar com ela. E se reconciliar não quer dizer, olha, volta para minha casa, faz tudo de novo. Não. Quer dizer, olha, eu te perdoo por tudo que aconteceu, você me desculpa se eu fiz alguma coisa que te desagradou, mas eu quero estar em paz com Deus. E amém, fecha a porta e vai embora e segue. Simples assim. É desse jeito. Então, você para de querer achar que, primeiro, esse ato que a gente fez não foi um ato que demonstra que aquela pessoa é um irmão na fé, mas é um ato que demonstra que você tem respeito pelas coisas que o Senhor, e quem compele nós a fazer isso é o Espírito Santo. Quando eu comecei a me converter e comecei a ler a Bíblia, comecei a ver as coisas, lá fala muito sobre a mentira, sobre mentir, sobre enganar. Não pode mentir, não pode, isso é errado, isso vai contra Deus. E para mim era normal mentir, porque enquanto o prejuízo não ficasse para mim, tava bom. E aí eu entendia que eu mentia para parecer que eu era uma pessoa boa, porque eu não era uma pessoa boa. Então quando nós admitimos o nosso pecado, confessamos, nós deixamos exposto aquilo que nós realmente somos, para que Cristo possa, a partir daquele ponto, transformar a nossa vida.
Então, no momento da minha conversão, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a lembrar das pessoas que, de alguma forma, durante um tempo, eu havia mentido e enganado. E aí eu ligava para aquelas pessoas, porque era, sei lá, 2011 mais ou menos, não é essa modernidade de WhatsApp, de coisa, era SMS e telefone. E aí ligava para a pessoa e falava, olha, preciso falar com você. Não, tudo bem, pode falar. Ó, você lembra aquele dia que aconteceu isso? Ah, lembro. Eu falei, então, eu menti para você. Você me perdoa? Tem gente que perdoava, tem gente que não perdoava, mas o importante não é o que a pessoa me falou, mas era Deus olhando que eu estava tentando ser melhor. É isso que Deus vai levar em consideração, porque a minha vida sofreu transformação. Aqueles que me perdoaram também, que fizeram exatamente aquilo que o Senhor ensina, também sofreram transformação. Mas aquelas que guardaram a mágoa, ou estão magoados, sei lá, se lembram ainda até hoje, mas essas pessoas, elas continuam vivendo no inferno. Porque de alguma forma vai vir uma lembrança que vai gatilhar aquilo tudo de novo e vai reviver. Porque cada vez que nós revivemos, isso mostra a urgência de que Cristo precisa agir na nossa vida. Porque senão vai chegar um tempo que nós não vamos mais suportar esses pensamentos e esses sentimentos dentro de nós sempre negativos. E aí você vai procurar um tratamento especializado, um psicólogo, um psiquiatra, vai tomar remédio, vai sentir vontade de beber, de sair, cria compulsão por comer, e aí começa a maluquice. Tudo pela falta de perdão. Não adianta, isso daí vai ficar na tua cabeça ecoando, porque Deus está dizendo, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E você fica, eu não quero fazer. É como a história de Jonas, que Deus pediu para ele ir para Nínive, olha, vai lá pregar para esse povo se arrepender, que aí eu vou salvar ele, senão eu vou ter que destruir todo mundo. E Jonas não concordava, Jonas falou, não, eu quero que esse povo destrua, eles precisam pagar pelos que eles fizeram. E Deus falou, não, eles precisam ser perdoados. Eles precisam da misericórdia de Deus, precisam saber que existe um Deus ali dentro. Não, precisam ser destruídos. E esse é o que normalmente a gente faz. E aí Jonas entra num barco, e depois que ele está naquele barco e no contrário aonde estava o seu propósito, só acontecia desgraça. E a desgraça só parou quando? Quando Jonas foi jogado na água, quando Jonas entrou no propósito dele e fez aquilo que Deus quis. E depois que ele viu que Deus perdoou, e ele sabia que Deus ia perdoar, ele ficou bravo ainda. Quis ficar bravo com Deus. E aí que vem um ponto em questão. Nós sabemos já como Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus é misericórdia. Então para que eu vou querer ter um sentimento contrário àquilo que Deus ensina? Para que eu vou me colocar no meio de uma desgraça que eu não preciso viver? Me colocar com o meu orgulho, o meu ego e achando que eu sou menor? Por quê? Eu não sou menor que ninguém. Quem que vai levar alguma coisa dessa vida? Vai num cemitério e começa a olhar as lápides e as fotos das pessoas. E aí você me diz ali quem perdoou e quem não perdoou. Cara, você nem sabe o que cada pessoa viveu. Tem meia dúzia de pessoas que sabem o seu nome e você está achando que todo mundo está se importando com a sua vida. A maior parte das pessoas está encoberta em escuridão, presas dentro da sua própria vida, não acha nem o buraco que saiu. E você às vezes acha que tá todo mundo falando, ninguém tá nem aí com a tua vida. Os outros falam porque não tem o que falar. E você quer se importar com alguma coisa? Se importa com a opinião de Deus. Tá tão preocupado com a opinião dos outros, se importa com a opinião de Deus. Faz merecer aquilo que Deus, porque Deus recompensa aqueles que são seus filhos. Deus recompensa as pessoas baseado nas atitudes. E aí até no Pai Nosso, né? Até no Pai Nosso tem essa questão de perdoar aqueles que nos têm ofendido. É a mesma coisa. A oração mais comum, a oração padrão, a oração que o Senhor usou de exemplo para que nós pudéssemos aprender a orar, também existe essa mentalidade e esse pensamento. Mas ela não pode estar apenas na nossa boca, nas nossas palavras. Essa mentalidade, ela precisa estar nas nossas atitudes. E aí você vai ver que aquele processo de escravidão que não permitia você dormir, que ficava na sua cabeça martelando as coisas, ele simplesmente vai desaparecer. E você não vai mais precisar ter essa dependência de remédio, de coisa, de nada. Não vai mais doer, não vai mais fazer. Desencana. Ixi, deixa, cada um segue o teu rumo, cada um tem o teu propósito, cada um vai viver. Aqueles que são tementes ao Senhor, eles vão olhar a palavra e vão falar, bom, é isso que eu preciso fazer, aqui está a minha luz. Não é nos meus interesses, mas é nos interesses de Deus. Aqueles que não são, você pode ali ficar lendo a Bíblia inteira na cabeça dele, ele não pode entender.
Porque o entendimento vem através do Espírito Santo. Não adianta a gente querer criar uma religião onde Jesus não seja o centro, ela não existe. Se você ora para qualquer coisa acreditando que você crê em Deus, mas que não seja Jesus, você me desculpa, você está equivocado. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus, não é nenhum outro nome. Se existe qualquer outro nome, é graças a Jesus, a pessoas que viveram perto de Jesus. Se não fosse ele, não teria história nenhuma, não teria nada. Então para de ficar viajando. Eu sempre falo, leia a palavra de Deus e deixa que o Senhor se revele a você. Porque aí sim você vai conseguir fazer tudo aquilo que o Senhor precisa. E junto com o perdão vem o amor, vem a paz, vem a prosperidade, vem as bênçãos, vem a amabilidade, vem a caridade, vem a tranquilidade, vem tudo aquilo, é o combo de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que a gente acha que só vai conseguir quando ficar rico, ou quando encontrar o amor da vida, ou quando tiver um filho, ou quando nada, tudo isso é fruto do Espírito e Satanás colocou na tua cabeça uma ideia maluca, porque você lê um filme, ouviu um livro, e sei lá o que, e a maluquice toda, e ouviu a música, e você é romântica, porque os outros não sei o que, e começa aquele mimimi, e no resultado final da tua vida é o quê? O que mudou? Beleza, você se acha melhor que todo mundo. E aí, o que você tem? Qual que é os frutos? Tá aí destruído. Tá no chão, tá na lama. Então começa a orar para Jesus Cristo. Começa a fazer aquilo que Jesus ensina. Depois você me fala se a tua vida não mudou. Porque eu não vi até hoje nenhuma pessoa que entregou as suas mãos a Jesus Cristo, que converteu os seus caminhos, se arrependeu dos seus pecados, que o Senhor não sarou a terra e não curou as feridas. Eu não conheço. Não conheço. E você não vai ser o primeiro. Você vai ser mais um testemunho da misericórdia e do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te auxiliar a perdoar, mas antes disso que você possa se arrepender e reconhecer os teus erros. Peça a misericórdia de Deus, peça a piedade de Deus, conversa com Deus, se arrepende. Faz o exercício que eu fiz também de poder se libertar, tirar essa máscara de bondade, de assumir aquilo que você fez, sem problema nenhum, sem medo de julgamento, sem medo de nada. O importante é daqui para frente, porque no último dia não vai ter tempo. Não vai ter tempo. E é melhor viver a eternidade ao lado do Senhor que uma vida inteira no inferno. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.